podcast das Nações. Olá pessoal, nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro episódio do podcast para as Nações, onde iremos compartilhar com todo o mundo as experiências sobre missões, as experiências sobre a questão transcultural dentro do campo missionário. E esse podcast é para manter você informado de tudo que tem acontecido no mundo e que deseja no seu coração participar dessa grande missão que é anunciar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Nós estamos hoje com um dos maiores estrategistas em missões transculturais em todo o mundo, que já direcionou milhares de missionários para evangelizar as nações, que é o pastor Davi Botelho. Ele é diretor da Missão Horizontes América Latina. Pastor Davi. Um bom dia, Carlos Portugal. Um grande prazer estar contigo e também com você que está assistindo esse programa especial. E aqui nós estaremos falando entre passado e presente na área de missões transculturais. Sim, Davi, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com essa geração todas as suas experiências. E como ele mesmo falou, nós iremos tratar sobre as diferenças entre o passado. Primeira pergunta. Pastor Davi, quando você olha para as missões de hoje, qual a maior diferença que você sente em relação ao passado? As maiores diferenças é entre compaixão e paixão. Mas o que ocorre é que nós temos menos compaixão pelos perdidos e menos paixão para fazer a obra do Senhor entre as nações. Muito bem. Pastor Davi, o que mais mudou na sua visão? O campo missionário ou o perfil do missionário? Ambos, porque o campo missionário hoje tem nações dentro de uma mesma nação. Então, a miscigenação, isso fez mudar o campo missionário. Então, se você vai para Londres hoje, tem 200 nações dentro de Londres. Então, com qual povo você vai trabalhar ou quais povos você vai trabalhar? E o perfil do missionário também mudou muito. Por quê? O missionário hoje ele tem que ter uma visão muito mais estratégica para alcançar os povos de alguns lugares. Muito bem, Davi. Nós estamos hoje, né? Você está vendo aí, nos acompanhando, também na velocidade que o mundo anda, em um ambiente aberto, ao ar livre, para gerar em você justamente esse desejo de ser livre em Jesus Cristo. Pastor Davi, ainda estamos usando estratégias antigas para um mundo completamente novo? Sim, ainda estamos usando, porque nós vamos enviar um missionário para lá e esse missionário ele vai trabalhar para plantar uma igreja, quando na realidade o nativo está mais preparado para isso. Então ele deveria ir para estabelecer um centro de treinamento para preparar os obreiros para alcançar vários lugares simultaneamente. Muito bem. Futebol, por exemplo, na época de 1970, a gente vê hoje um jogo da época de 1970 e eles parecem estar em câmera lenta. Isso acontece hoje com as missões? Sim, a gente pode olhar o final da Copa do Mundo, onde havia a última partida, Brasil e Itália, e o último gol, 4-1 para o Brasil. Pelé faz um passe para Carlos Alberto em câmera lenta. Na época, eles corriam 4 quilômetros por partida. Hoje, 12 quilômetros, 3 vezes mais. A mesma coisa na área de missões. A tecnologia faz nós sermos muito mais rápidos para a evangelização, inclusive para a tradução da Bíblia. No meu tempo, a gente usava esse tipo de gravador, que movia assim. Hoje, o gravador é de energia solar. Então, mesmo gravador, com as mesmas informações, onde a Bíblia é colocada, energia solar. Nós podemos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma pílula, mas aqui dentro está a Bíblia.
Se você move de alguns lugares diferentes, vai sair, um exemplo, Antigo, Novo Testamento, depois o livro, o capítulo e o versículo. E se você faz assim, você vai ver ali em letras vermelhas à noite ali o texto bíblico. E ao mesmo tempo, se aparece um inimigo, você pode engolir, que é mastigável. Então, uma Bíblia dentro de uma pílula. Então, as tecnologias para a pregação do Evangelho hoje estão mais rápidas, mais velozes e com mais informações para que possamos alcançar os povos. Então, o mundo missionário, ele precisa avançar. As tecnologias estão aí, as estratégias estão aí, e nós podemos ver, Davi, que os missionários também estão sendo treinados na velocidade do mundo atual, é isso? Sim, nós hoje temos o IA que nos facilita na pregação do Evangelho, a tradução da Bíblia. Hoje, a maior ferramenta de evangelização é o filme Jesus. E já está em cerca de 2.000 línguas no mundo. Então, imaginar isso que temos à disposição para a evangelização mundial. Muito bem, muito importante, né? O pastor Davi compartilhando com essa geração todas as suas experiências. Pastor Davi, nós sabemos que o senhor esteve na selva boliviana, foi isso? Sim, estive na selva e eu lembro que eu não tinha esse livro gravado, como foi o primeiro livro ali do Antigo Testamento, o livro de Provérbios. E eu fui lá e eu lia para que eles memorizassem. Então, as experiências lá, eu aprendi muito. Eu pensei que eu ia ensinar, mas eu aprendi com os indígenas. Muito bem, são experiências na selva, não existia tecnologia, mas hoje, pastor Davi, com a tecnologia, facilitou ou superficializou a fé? Sim, acontece as duas coisas simultaneamente. Hoje nós temos visto um exemplo, esfriamento em vários lugares, como exemplo na Europa. Ali na Europa, a igreja que mais decresceu no mundo foi a Europa. Então, e a igreja que mais cresce é a igreja na África. Agora, a tecnologia vai nos ajudar a ter informações. Um exemplo bem claro é na área de tradução da Bíblia. Então, o líder, fundador da missão da Wycliffe, ele chegava, colocava uma pessoa para traduzir a Bíblia e ele dizia o seguinte: olha, eu não vou colocar duas pessoas porque é uma língua a menos a ser traduzida. Agora, hoje é em equipe. Mas ele entregava um exemplo, a Bíblia para o povo não sabia ler. Então, 30 anos, 40 anos de trabalho, entregava a Bíblia pronta, mas não sabia ler. Então, hoje tem equipe de alfabetização na área de saúde, de histórias bíblicas, traduz as histórias para que eles possam ler. E também uma outra coisa importante, que é a área de traduzir o livro de Lucas, que vai servir de base para o filme Jesus. Mas também tem pessoas que formam na área de aviação, para poder levar missionários para estes lugares menos alcançados. Muito bem. E para você que ama missões, não deixe de assistir, compartilhar e curtir os episódios do podcast para as nações. Vamos continuar. Em relação à agricultura, né? A gente vê, pastor Davi, que a agricultura ela se modernizou. Antes, o agricultor ele usava a enxada para fazer a sua plantação. Hoje existe tecnologia para plantar e colher de forma muito especial. Em missões, também funciona assim? Sim, nós podemos ver. Eu lembro que com a enxada, com a ponta da enxada, abria o buraco e a pessoa com a mão jogava a semente ali dentro. Depois veio uma maquininha que abria o buraco e despejava a semente. E hoje nós temos algo que é impressionante. Plantadoras que substituem 5.000 trabalhadores e também colheitadeiras. E, além disso, também nós vimos que pessoas pegavam o veneno e jogavam no chão para matar as pragas. Hoje, a aviação faz esse tipo de trabalho. A mesma coisa em missões. Nós mostramos algumas coisas aqui
sobre a área de tecnologia, mas as informações. Hoje nós temos 400 línguas de sinais. Então, minha neta começou com 13 anos e esse projeto, com 18 anos, foi fazer mestrado em Israel, então está envolvido na área de tradução de línguas de sinais para esses povos que são diferentes. Muito bem. E, pastor Davi, já que nós estamos falando de agricultura, nós sabemos que na agricultura tem as plantadeiras, tem as colheitadeiras, mas também existe o veneno para as ervas daninhas, para as pragas. Trazendo isso para o mundo missionário, quais são os maiores desafios para proteger o missionário e para proteger a estrutura missionária dessas ervas daninhas, dessas pragas, daquilo que prejudica o evangelho? Então, o que acontece é o seguinte: as informações, os meios de comunicação. Pegamos um exemplo, um pastor líder de 180 mil crentes na China, que é a igreja subterrânea. Esse pastor chegou e perguntou sobre os mormons, se eles eram crentes verdadeiros. Então, eles não têm informações. Então, como a gente alcançar e treinar esses pastores nesses lugares? Muito bem. O mundo respira missões. O Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a sua missão e entregar para nós a missão de propagar o evangelho e as boas novas. Pastor Davi, vamos falar sobre o Brasil. Existe uma profecia sobre o Brasil, que o Brasil seria um celeiro de missões nos anos 70, 80 e 90. Essa profecia se cumpriu? Sim, é tão interessante porque a gente que participou dessas décadas e olhava, e com todas as informações, porque nós tivemos o privilégio de trazer a janela 1040 para o Brasil e ficamos até decepcionados. Mas com esse governo, nós vimos algo acontecendo. Imaginemos, no primeiro ano dele, 400 mil brasileiros imigraram. Só Portugal recebeu 150 mil deles. Desses, para ter uma ideia, a igreja em Portugal hoje tem mais de 80% de evangélicos. Então, Deus usa todos os meios para que a sua vontade seja cumprida. Com o Brasil, hoje, um celeiro de missões. Então, um assunto polêmico surgiu aqui no nosso podcast. Então, quer dizer, pastor Davi, que esse governo atual, ele incentivou os missionários a irem às nações? Sim, hoje esse governo é o maior impulsionador de obreiros transculturais. E a gente pode ver agora um exemplo, que talvez nas próximas perguntas que você iria fazer, é o exemplo do Paraguai. O Paraguai hoje está com 350 mil brasileiros. E a igreja está florescendo no Paraguai, porque tem 100 mil crentes brasileiros em Portugal, no Paraguai. Então, e também mais de 200 indústrias migraram para o Paraguai nesses últimos tempos. Só para você ter uma ideia, no mês de dezembro, agora há pouco tempo, nós vimos, dezembro de 2025, nós vimos ali a Lupo, a Riachuelo, então grandes empresas. Por quê? Esse governo, só até agora, 3 anos e pouco, ele já colocou mais de 30 novos impostos. E há uma competição nas nações. E o Paraguai está aproveitando disso e pessoas estão migrando para o Paraguai. E crentes estão indo junto. Muito bem. Então, esse governo tem ajudado a impulsionar as missões em todo o mundo. Esse é um assunto polêmico que nós vamos tratar em outro episódio do nosso podcast. Pastor Davi, diante da diáspora brasileira e o novo movimento missionário, nós vamos falar agora sobre um assunto estratégico, como as missões estão realmente sendo executadas. Em 2023, 400 mil brasileiros migraram, assim como o senhor falou. Isso pode ser visto como um problema ou uma oportunidade? Sim, são oportunidades, porque nessas oportunidades nós podemos ver brasileiros sendo convertidos nessas nações, porque eles ficam mais sensíveis, mas também nós podemos ver projetos estratégicos com esses brasileiros na área de negócios, de plantação de igrejas, porque 20 pessoas de lugares diferentes, crentes,
eles se unem e aí formam uma igreja. Isso quebra um paradigma que a igreja tem que enviar, porque quem envia é o Senhor, a igreja só confirma. Por isso que nós temos que orar ao Senhor da Seara para enviar obreiros, e ele está fazendo isso nesse governo. Então, Deus, ele continua e sempre vai ser o impulsionador de missionários para todo o mundo, para que as nações sejam alcançadas de verdade. Pastor Davi, uma curiosidade para para quem está nos assistindo, é que 80% da igreja de Portugal, ela é formada por brasileiros. Na sua visão, isso é migração ou uma missão? São os dois, porque o pessoal está imigrando e, ao mesmo tempo, é plantação de igrejas. O que aconteceu que muitas igrejas foram plantadas. Tem uma amiga arquiteta ali de Maringá, ela disse para mim, eu estive 2 anos atrás em Portugal e estive agora. E eu vi muitos portugueses conhecendo Jesus Cristo nesses 2 anos. Muito bem, muito interessante, muito importante, né, entender o mundo missionário e saber como tudo isso se movimenta. Nós vamos falar agora sobre uma visão que ela surgiu há muito pouco tempo, que é o missionário autossustentável, né? Um assunto muito interessante, até para quem quer se tornar um missionário, para quem sente essa chama no coração de alcançar as nações. Uma pergunta: esse movimento migratório criou um novo tipo de missionário? Sim, o missionário autossustentável ele vai para trabalhar e vai também para empreender. Então, nós temos muitos empreendedores com restaurantes, com cafeterias, com bazares, com vários tipos de negócios e as oportunidades para empresas na área de turismo e na área de construção. Muito bem. E o modelo tradicional de sustento missionário ainda funciona? O modelo ainda funciona para denominações, porque uma denominação como os batistas, que são mais organizados nessa área, e os presbiterianos, então recebe de 20.000 igrejas, um pouquinho de cada, e é possível, então, depois com aquele montante, enviar alguns missionários. Mas para as organizações interdenominações, isso não é possível mais. Por quê? A não ser consiga filho de pastor, filho de empresário, para ter recrutado, treinado e enviado. Porque hoje a média do cristão investir em missões transculturais no Brasil por ano é R$ 1,66. Então, tem que buscar estratégias diferenciadas. É aquilo que nós dissemos. Os cachorros de ontem não caçam os coelhos de hoje, porque os coelhos estão mais espertos. Então o mundo ele avança e nós, como missionários, temos que avançar também e vemos aqui no nosso bate-papo, pastor Davi, que a economia, né, ela se move, as indústrias se movem. O Paraguai tem recebido muitas indústrias, como falamos aqui, e a obra missionária ela não para, né? E uma pergunta: o crescimento imobiliário pode abrir portas para as missões? Sim, nós temos um exemplo em Portugal, onde a gente abriu uma holding e nós estamos entrando ali e é facilidade para o pessoal estar trabalhando lá. Na área de construção civil, há uma busca muito grande na Europa como um todo, e também nós temos a oportunidade na área turística, porque, um exemplo, as 2 nações com mais turistas estão na Europa. A França, com 100.000, e a Espanha, com 86 milhões, acima dos Estados Unidos. E isso abre um leque de oportunidades para a área de negócio. E é isso que nós queremos explorar e te convidamos. Se você quer investir, essa é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade de se especializar, de ter uma boa profissão. Você que é da área do empreendedorismo e tem o desejo no coração de fazer missões, você pode ser um empreendedor e um missionário. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Nossa segunda rodada de perguntas aqui com o nosso convidado especial no podcast para as Nações, pastor Davi Botelho. Vamos continuar. Em Atos 8, pastor Davi,
a perseguição espalhou a igreja, né, por todos os locais, por todos os lugares. Em relação a hoje, o que o senhor enxerga como os paralelos de Atos 8 e a missão atual? É tão interessante que quando nós olhamos o início do livro de Atos, nós vemos os apóstolos, eles recuando com a área de evangelização. Eles falaram: "Nós vamos dedicar ao estudo da palavra e também à oração". E aí eles levantaram alguns administradores. E esses administradores confrontaram com a evangelização o sistema do governo da época. E nós temos exemplos aí de Estevão e também de Felipe. E a realidade foi que a perseguição espalhou e a igreja avançou, exceto os apóstolos. E nós vemos isso também na igreja copta, que foi para os mosteiros, para as cavernas, e muitas vezes nós olhamos isso como normal, mas a perseguição pode ser uma bênção. Um exemplo, a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja iraniana, e nós tivemos o privilégio, na década passada, no início da década passada, de lançar uma campanha no Brasil para doar Bíblias para o Irã, e o Brasil doou mais de 250.000 Bíblias. Então, nós vemos a importância de municiar com informações, mas também com equipamentos e materiais para que a igreja possa crescer. Muito bem. Então é correto dizer que Deus usa as crises para contribuir com a missão? Sim, a igreja na China, debaixo de perseguição, está crescendo. A gente olha o Brasil como exemplo, que hoje nós temos 5 milhões na diáspora brasileira. Falamos sobre Portugal, falamos sobre Paraguai, mas a gente talvez não tenha todas as informações como um todo. Mas a China, nos anos 90, quando trouxemos a visão da janela 1040 para o Brasil, nós fomos ao Rio Grande do Sul e esperávamos do Rio Grande do Sul algo estratégico. Por quê? Era um dos estados mais ricos do Brasil, pessoas biculturais, e também tinha uma igreja. E nós pensamos, vamos recrutar, e essa mesma igreja gaúcha fronteira com os países do Cono Sul. Mas não conseguimos. Mas a China veio com uma visão. Eles queriam ser o top na área de calçados. E só do Rio Grande do Sul levaram 2.000 gaúchos e que ajudaram a plantar a igreja na China. A China hoje tem aproximadamente 300 milhões de pessoas que nunca ouviram sequer o nome Jesus. Então, Deus usa os governos, usa a perseguição, usa a circunstância, usa as situações, até mesmo a guerra, ele transforma a maldição em bênção, porque nós podemos olhar a Síria, com a diáspora síria, 6 milhões de pessoas. Qual o resultado? Muitas conversões por onde eles foram. E a mesma coisa a igreja na Venezuela. 7 milhões de pessoas imigraram. Nós ajudamos alguns deles a vir para o Brasil, 2 deles estão hoje na Espanha. A Espanha tem 8.131 cidades, 7.122 delas não têm uma igreja evangélica. Então, Deus usa todas as circunstâncias. Ele é capaz de transformar maldição em bênção. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Que nós possamos ter essa sensibilidade, esse discernimento para aproveitar esses movimentos das nações, dos povos e também das línguas e tribos. Muito bom. Para você ver o quanto é importante nós, como missionários atuais, ouvir as experiências de quem já percorreu o mundo fazendo missões e de quem conhece a causa. E pastor Davi é um homem bem atual. Como eu disse no início, é um dos maiores estrategistas de missões transculturais em todo o mundo. E vamos falar de algo novo, é um termo em inglês que está sendo usado em missões, que é o Business as Mission, né, pastor Davi? O senhor pode falar mais sobre esse tema? Sim, é um tema que eu gosto. Quando eu olho para isso, eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viu que os jogos
istmicos ali de Corinto e ia ter uma atração de muitos turistas. E as acomodações na cidade não atendia demanda. Então ele pegou a sua equipe e abriu uma empresa de fabricação de tendas, porque as pessoas moravam em tendas. E ele foi para lá e com os negócios ele morou quase 2 anos ali. Então os negócios sustentou o ministério inteiro do apóstolo Paulo. Onde você vê para fazer aquelas viagens caríssimas, então você vê que ele trabalhava e isso ajudou. E olha, nós olhamos para isso, as oportunidades que temos hoje na área de negócio. Nós temos que quebrar um paradigma entre sagrado e profano. A gente olha, talvez, um missionário e ele diz: eu vivo pela fé. E o empresário não vive pela fé? Aqui no Brasil, o empresário, para ser bem sucedido, enfrentar os impostos altos, enfrentar a burocracia, ele precisa de muita fé. É verdade. Então, tá aí. Eh, esse tema, né, Business as Mission, é o missionário que trabalha, que empreende, que consegue sustentar o seu ministério diante da graça de Deus, que é a saúde para trabalhar e para fazer com que a obra de Deus aconteça. E o nosso exemplo, como o pastor Davi falou, o apóstolo Paulo, que trabalhou para sustentar o seu ministério e não dependeu das igrejas locais, apesar das igrejas terem ajudado ele com algumas ofertas, mas ele sempre trabalhou e justifica nas suas cartas dizendo que não saiu pesado a ninguém. Muito importante esse assunto e tratando desse tema ainda, como surgiu o projeto com o pastor Pedro Silva? Sim, em 2023, com a chegada de brasileiros de uma vez em Portugal, pastor Pedro Silva, pesquisador e líder de missões da Aliança Evangélica, me fez um pedido para que a gente enviasse obreiros. E foi aí que nós vimos, para mandar obreiros brasileiros para a Europa, você precisa multiplicar por 7. Então, diante desse desafio, nós pensamos em área de negócio. Perguntei a ele, ele não tinha essa ideia, mas eu falei: olha, então há uma coisa importante em Portugal. Há uma demanda por moradias, há um crescimento do mercado imobiliário. Tem algum construtor em sua igreja que pode nos ajudar com essas informações de preço de terreno, de construção, necessidade de obreiros? Então, imagina uma empresa, se tivermos 200 pessoas investindo, um exemplo, $5.000, nós vamos ter $1 milhão. Então, são condições que nós podemos aproveitar para investir em missões. Sim, e tratando-se da Europa, né, vamos falar um pouco sobre sobre a Europa nesse momento, e eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor sobre a atualidade, né, e sobre a nova visão missionária nesses tempos. O turismo na Europa pode ser uma porta missionária? Sim, o turismo, abre uma porta para hotéis, para, carros, para aluguel de carros, abre para vários tipos de negócios. Então, nós estamos com essa hold com o objetivo de aproveitar essas oportunidades. Nós nos especializamos aqui em Monte Verde, onde tem mais de 400 e hotéis e pousadas e vários tipos de negócios, e nós nos especializamos em hospedagem com o Hotel Guanxi, que tem sustentado a base missionária aqui. Então, nós queremos aproveitar para estabelecer negócios ali na Europa. Muito bem. E nós vamos falar sobre a Europa em um outro episódio, para que você conheça esse mover de Deus que tem acontecido na Europa para a evangelização dos povos da Janela 1040, que tem migrado. É um assunto para um próximo podcast. E você que nos acompanha, não deixe de curtir e compartilhar o nosso podcast, que vai anunciar o Evangelho às Nações de uma forma bem atual e de uma forma bem objetiva. Pastor Davi, nós sabemos que a igreja ela investe em missões. É possível a igreja estar investindo de forma errada? Sim, é possível, porque muitas vezes nós duplicamos esforços, duplicamos recursos,
Um exemplo, nós pegamos uma cidade como São Caetano do Sul. Então, São Caetano do Sul estava fazendo um desafio para as pessoas brasileiras ir para lá. Então, por que uma pessoa tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes, sendo que alguns nunca ouviram sequer uma vez? E hoje nós temos, pensando em 2/3 da população do mundo da janela 1040. O que é janela 1040? O mundo é dividido por uma linha imaginária chamada linha do Equador, 10 e 40 graus acima da linha do Equador, passando pelo norte da África, Oriente Médio, Índia, China e Japão, concentra 95% dos menos evangelizados do mundo. E o investimento, em comparação, é 1% dos recursos investidos na janela 1040. E missionários, menos para ali. Agora, Deus está fazendo mover, pegando esses povos da janela 1040 e levando para a Europa. Hoje nós estamos com 70 milhões de imigrantes na Europa, e a maioria desses povos da janela 1040. Que oportunidade histórica! É uma oportunidade histórica. Deus tem feito um grande mover para que a obra dele seja concluída com sucesso e as pessoas não se percam, assim como diz na sua palavra. Vamos lá, pastor Davi. Nós sabemos que grandes marcas elas têm uma influência no mundo. Como nós podemos trazer esse ensinamento através das grandes marcas para o campo missionário? Quando nós olhamos para isso, nós podemos abrir, um exemplo, franquias nesses lugares. E nós mesmos podemos criar as nossas próprias franquias ali na Europa, com o projeto que nós queremos alcançar a Europa. Muito Então, há maneiras diferentes de a gente alcançar esses povos. pronto, muito bem. E um assunto interessante que eu queria perguntar para o pastor Davi é sobre o Museu da Coca-Cola. O senhor pode falar um pouco sobre o Museu da Coca-Cola? Sim, é tão interessante porque eu estava no Paraguai em 1991 pretendendo levar uma equipe para a Espanha e eles precisavam passar um tempo no Paraguai. Eu tinha o desejo de tomar uma Coca-Cola, apesar que a Coca-Cola não está pagando royalties para mim. Mas o que acontece? Nós temos um museu com mais de 2.000 itens da Coca-Cola, de mais de 130 nações, Coca-Colas diferentes, modelos diferentes, tudo que você pensar de itens da Coca-Cola, nós temos ali. E está escrito uma frase lá bem garrafal: evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem acreditar, missões. Muito interessante. Apesar da Coca-Cola não estar nos patrocinando ainda, as portas estão abertas. Se a Coca-Cola quiser investir em missões, nós da Horizonte estamos abertos a receber, né, qualquer tipo de patrocínio. Vamos lá, pastor Davi, tirando de lado, né, esse momento descontraído, vamos falar sobre o projeto Impacto Europa. Como funciona o projeto Impacto Europa? Depois de ter recebido esse desafio do pastor Pedro Silva, da Aliança Evangélica de Portugal, nós começamos a estudar sobre Portugal, fizemos um projeto para Portugal, mas aí vimos também o desafio de toda a Europa, pensando a Espanha com 8.122 cidades e com 7.121 delas sem nenhuma igreja, com 1% de evangélicos, Portugal com 2,1% de evangélicos, vimos a Irlanda com um grande potencial, um país católico que tem 1,5% de evangélicos, dar e trabalhar, e a Europa como um todo tem 250 mil cidades e vilas sem nenhuma igreja evangélica. Isso tocou o nosso coração e nós estabelecemos um projeto onde estamos recebendo um candidato com 300 euros ou 2.000 reais e trabalhando junto para levantar o complemento para ir para a Europa. Você é convidado para estar conosco nesse desafio. Pastor Davi, e falando-se de Impacto Europa, quem pode participar e como? Sim, nós estamos recebendo candidatos com acima de 18 anos, com uma apresentação da igreja e com o sustento básico de 300 euros, e nós temos que completar o sustento para passagens, para vistos, para
o sustento na base, mas também seguro, apresentação na imigração e escola. Um valor que R$ 120 mil necessário, e nós estamos complementando com itens diferentes. E quem participa recebe um presente ainda da missão. Muito bem. Então, o que antes era um sonho distante, hoje se torna bem prático, juntamente com o pastor Davi, o projeto Impacta Europa. Se você quer ser um missionário, quer ser um empreendedor, quer juntar essas duas coisas e ser um missionário na Europa, nos procure. Você pode aí colocar o seu comentário, pode fazer as perguntas e logo após vai ter aí um link de acesso, onde você vai ter acesso ao site do projeto Impacto Europa, onde você vai tirar suas dúvidas. Temos também o Instagram do Impacto Europa, onde você pode estar acompanhando aí o processo de treinamento desses missionários que vão evangelizar o continente europeu. Pastor Davi, falando-se ainda de Impacto Europa, essa questão de receber o missionário com os 300 euros democratiza as missões? É interessante porque nós facilitamos, por isso nós tivemos condições de projetos diferenciados, onde recebemos com valor simbólico e trabalhamos junto em mobilizações para complementar o sustento. Então isso alavanca e foi possível com os projetos diferenciados, inclusive até com adolescentes, para serem treinados, para serem futuros tradutores da Bíblia, onde treinamos mais de 5.700 obreiros, só de adolescentes foram mais de 300, e que tem uma formação diferenciada. Então, realmente facilita em vez de democratizar. Então, a Missão Horizontes, ela presenteia aqueles que querem contribuir com a obra missionária. É isso, pastor Davi? Como a Missão Horizontes tem feito para captar recursos e presentear as pessoas que querem contribuir com esse projeto? Sim, nós estamos te convidando neste momento para participar conosco desse desafio. Um exemplo hoje, uma das oportunidades históricas que temos são bíblias temáticas. Nós temos a Bíblia de Estudo da Mulher, com 6.500 notas de estudo, e quem faz uma doação de 12 vezes de R$ 30 recebe essa Bíblia. Há uma Bíblia também da mulher, tamanho maior, e essa Bíblia, uma edição especial. Quem faz uma doação de 12 de 40 recebe essa Bíblia de presente. E também temos uma Bíblia aqui, que é a Bíblia Thomas Nelson. Então, o pastor Diego Scremin, da distribuidora Plenitude, diz que é a melhor Bíblia de estudo no Brasil, com mais de 50.000 referências. Então, tem muitas informações. Quem fizer 12 vezes de 50, investir neste projeto, vai receber uma Bíblia dessa de presente. Imagina um exemplo como você. Se você tivesse 500 amigos, ou igrejas, ou colegas, que investisse 12 de 50, você teria todo o sustento para ir, e a Horizonte vai estar presenteando todos os seus amigos com uma Bíblia dessa de presente. Se você quer participar desse projeto, nós temos esses presentes. Mas também temos outros presentes importados. Nós temos faqueiros importados, nós temos jogos de panelas importados, para outros valores que contribuíram para os candidatos, para o projeto, e nós presenteamos e enviamos ainda esses presentes. Muito interessante, ficamos muito felizes em estar aqui nesse momento compartilhando com as nações esse assunto tão importante que é a obra missionária. E você que quer receber um desses presentes, contribua com a obra missionária. Tudo começa aqui, na sua decisão, no seu desejo de fazer missão e da nossa parte, trabalhar e concluir a obra de Deus nessa terra através da sua graça e do seu amor. Pastor Davi, vou fazer uma pergunta de encerramento, já agradecendo ao senhor por essa contribuição. Se o senhor pudesse hoje dar uma direção clara para quem quer viver missões, qual seria? É orar,
para saber o que Deus tem para a sua vida. É tão interessante, porque quando nós olhamos isso, nós vamos descobrir que lá no livro de Efésios diz que todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para a glória de Deus. E no capítulo 2, versículo 10, diz que Deus preparou boas obras para cada um para que vivêssemos nela. E quando nós vemos lá no capítulo 3, versículo 20 do mesmo livro, diz que ele é capaz de fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. E lá no capítulo 5, versículo 16, diz claramente: aproveite bem cada oportunidade. Então venha aproveitar essa oportunidade e venha conosco comer bacalhau em Portugal ou outros alimentos ali na Europa. Vamos à Europa falar de Jesus. Muito bem, queremos agradecer a você que nos acompanha, queremos agradecer ao pastor Davi, que nos próximos episódios irá trazer muitas experiências e muitas histórias da obra missionária para incentivar essa nação. Vamos incendiar o mundo através do Evangelho de Jesus Cristo.